Sou aluno do terceiro ano C e minha equipe é formada por o Juan, o Fagner e o Marcelo. E a gente ficou com a unidade 4, que é o espaço urbano e o processo de urbanização. O que é o processo de urbanização? Corresponde à transformação de paisagens naturais e rurais em espaços urbanos. A transferência da população para o campo, a cidade, que quando acontece em largas escalas, é chamado de êxodo rural. Durante a Idade Média, sobre o feudalismo, as cidades perdem importância em razão de descendentes políticos e econômicos, característica desses sistemas de produção e a consequência de redução em troca de comércio. Embora tenha se acelerado com a Revolução Industrial, a urbanização foi ao meio do século XX. Países formados pelo percurso do processo de industrialização. Oi galera, eu sou o Juan e eu fiquei com a parte dos problemas sociais urbanos. E o motivo da violência urbana vem impulsionando a criação de condomínios fechados, sobretudo nas metrópoles. Mas isso também ocorre nas médias e até nas pequenas cidades. Buscando maior segurança e tranquilidade, muitas pessoas de alto poder aquisitivo se mudam para esse tipo de conjunto residencial. Esse fenômeno acentua a segregação socioespacial e reduz os espaços urbanos públicos, uma vez que propicia o crescimento de espaços privados. Eu sou o Fagner e eu vou falar um pouco sobre a rede e hierarquia urbanas. A rede urbana é formada pelo conjunto de cidades de um mesmo país ou de países vizinhos, que se interligam umas às outras por meio de sistemas de transporte e de telecomunicação, através dos quais se dão os fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais. Desde o fim do século XIX, muitos autores passaram a utilizar conceito de rede urbana para se referir à crescente articulação entre as cidades resultante da expansão do processo de industrialização e urbanização. No mesmo período, na tentativa de apreender as relações que se estabelecem entre as cidades no interior de uma rede, a noção de hierarquia urbana também passou a ser utilizada. E aí galera, eu sou o Marcelo e eu vou falar um pouco sobre as cidades na economia global. Bom, no século XVI, a viagem da frota comandada por Pedro Álvares Cabral demorou 45 dias para atravessar o Oceano Atlântico desde Lisboa até o litoral brasileiro, nas arredores de onde atualmente está Porto Seguro, em Bahia. Nos dias atuais, o mesmo percurso é utilizado agora pelos aviões, onde tem várias rotas que eles utilizam agora para chegar, que são cerca de 8 horas. E a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, que descrevia suas impressões sobre a nova terra, teve de fazer a travessia do oceano a bordo de um navio que retornou à Europa até chegar às mãos do rei de Portugal, semanas depois. Oi pessoal, agora dando continuidade na unidade 4, agora com o capítulo 10, a cidade e a urbanização brasileira. O que consideramos cidade? No mundo atual, a cidade de diferentes tamanhos, densidade demográfica e condições econômicas, apenas uma função urbana recebe destaque, enquanto outras são desenvolvidas múltiplas atividades. Muitas estruturas há séculos ou começaram a se desenvolver há poucos anos ou décadas. Ainda a cidade apresenta grandes desigualdades sociais e aquelas quais são as desigualdades são menos acentuadas. Todos esses aspectos se referem na organização do espaço e são civis nas paisagens urbanas. Agora com o tópico 2, a população urbana e rural. A metodologia utilizada na definição das populações urbanas e rurais resultam em destruição e enriquecimento. Entretanto, os índices da população urbana têm aumentado em quase todo o país em razão da migração rural-urbana, embora atualmente ela seja menos intensa do que nas décadas anteriores. Até meados dos anos de 1960, a população brasileira era predominantemente rural. Entre as décadas de 1950 e 1980, milhões de pessoas migraram para a região metropolitana e capitais do estado.
Esse processo procura seguração, espaço. Bom, galera, dando continuidade ao capítulo 10, eu vou falar um pouco da rede urbana brasileira. E é constituída por centros que polarizam a economia. O fluxo de pessoas e a oferta de bens e serviços, segundo dados do IBGE, o Brasil tem 5.570 municípios, mas a rede urbana é comandada por 11 centros. Desses, 49 são aglomerações urbanas. Bom, galera, agora falando um pouco da integração econômica, ela consiste na união de economias de 2 ou mais países em uma região econômica mais vasta, que ultrapassa as fronteiras nacionais. Esse processo consiste na eliminação de barreiras quanto à livre circulação de produtos, serviços, capitais e pessoas. Eu vou falar um pouco sobre o capítulo 10, que é sobre as regiões metropolitanas brasileiras. As regiões metropolitanas brasileiras foram criadas por lei aprovada no Congresso Nacional de 1973, que as definiu como um conjunto de municípios confinados e integrados socioeconômica a uma cidade central, meio serviço públicos e infraestrutura comum, que viram como diz conhecido pelo IBGE. A Constituição de 1998 permitiu o estabelecimento de reconhecimento legal das metrópoles, conforme o artigo 25, parágrafo 3. Bom, continuando, vou falar um pouco sobre a hierarquia e influência dos centros urbanos no Brasil. Dentro da rede urbana, as cidades são os nossos dois sistemas de produção e distribuição de mercadorias e prestação de serviços diversos que se organizam segundo físicos hierárquicos distribuídos em forma desigual pelo território. Galera, esse foi o vídeo. Fizemos o possível para explicar a unidade 4 do livro de Geografia do terceiro ano. E é isso, valeu, hein? Que o tema era o espaço urbano e o processo de urbanização. Aí galera, esse foi o vídeo, hein? Tamo junto, é nóis. Valeu, galera.